Entrevista. Nos últimos anos, o número de benefícios por incapacidade negados pelo INSS tem crescido significativamente, levando muitos segurados a buscarem seus direitos na justiça. Nesse contexto, a perícia médica judicial tem se tornado um instrumento fundamental para garantir uma análise técnica mais justa e imparcial da real condição do trabalhador. Para explicar como funciona esse processo e de que forma ele pode ajudar quem teve o benefício negado, conversamos agora com a doutora Caroline Daites, médica, especialista em medicina legal e perícia médica, CEO do Centro Avançado de Estudos Periciais e autora do livro Alma da Perícia. Doutora Caroline, seja bem-vinda à Rádio Nacional novamente. Muito obrigado, sempre uma alegria tê-la aqui. Bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação falar com vocês desse assunto que eu sei que quase todas as pessoas têm algum contato em algum momento na vida e gera muitas dúvidas. Então, estou aqui à disposição hoje. Bem, doutora Caroline, por que tem havido tantas negativas de benefícios pelo INSS? Na verdade, esses indeferimentos de pedidos, essas negativas, elas sempre aconteceram. É claro que, ultimamente, algumas revisões de aposentadorias e tudo mais fizeram com que alguns critérios que deveriam ter sido adotados anteriormente fossem revisados. E aí muitas pessoas acabaram perdendo seus benefícios, ou pessoas que tentam um primeiro benefício, muitas vezes fazem essa tentativa com a documentação incompleta ou não conseguem comprovar, e os critérios sendo um pouco mais rigorosos fazem com que uma grande parte da população, e às vezes até de forma injusta, não consiga ter acesso a esses benefícios. E em razão dessas negativas, temos visto um aumento expressivo de ações judiciais buscando reverter essas decisões periciais do INSS. Qual o papel, então, da perícia médica judicial nesses processos e por que ela é considerada mais imparcial que a perícia administrativa do Instituto? A perícia judicial, ela vai revisar até mesmo o histórico dessa perícia anterior. E a primeira perícia administrativa, teoricamente, ela também deveria ser imparcial, assim como a perícia judicial. Mas na judicial, como a gente já tem ali uma pessoa que não concorda com o resultado, então isso precisa ser reavaliado até para ver se é o caso de alguma exceção, ou de algum excesso que foi cometido naquela primeira perícia, porque muitas vezes algumas regras administrativas que acontecem de causar um indeferimento, na perícia judicial é possível que seja, então, discutida a forma dessas regras e que se mostre de uma forma mais detalhada a situação daquela pessoa para que agora, assim, o juiz, com os dados dessa nova perícia, possa decidir. A propósito, então, doutora, em que pontos a perícia judicial costuma ser mais abrangente e técnica em relação à perícia administrativa? A perícia judicial ela acaba sendo mais detalhada do que aquela primeira perícia do INSS, que por ser uma perícia administrativa, muitas vezes ela é uma perícia realizada de uma forma rápida, bem objetiva, e tem um volume muito grande de solicitações no INSS. Então, aqueles profissionais eles precisam lidar muito rapidamente com os documentos. O próprio momento da perícia é algo rápido. E na perícia judicial, ela tem o dever de explicar mais toda aquela situação, avaliar com mais tranquilidade. O próprio periciado pode colocar outros documentos para serem avaliados por esse perito, documentos que comprovem alguma situação que na parte administrativa não foi juntado ainda, porque não sabia que tinha essa necessidade. Então, assim, é um momento que as provas estão muito mais bem preparadas para serem julgadas. E falando em provas, quais são os erros mais comuns cometidos pelos segurados ao apresentar a documentação médica nesses casos, junto ao Instituto?
Muitas vezes eles levam documentações que não estão relacionadas exatamente ao benefício em questão que tem que ser solicitado para aquele tipo de doença, incluem doenças que não são o foco da discussão, né, e que às vezes acabam até confundindo o perito ali no momento da avaliação, ou levam relatórios incompletos, exames que não são os mais indicados. Então, assim, é bastante complexo, porque cada doença, né, vai ter um meio de comprovação para que o perito enxergue isso de uma forma bem objetiva, porque, como eu falei, na perícia administrativa vai ser feito tudo de uma forma muito rápida, né? Então, essa avaliação dos documentos. Então, é preciso que seja bem assertivo para que esses pontos sejam abordados. E ainda assim, né, um reforço que é preciso falar, né, nem toda doença gera uma incapacidade para o trabalho. É preciso que essa doença ela tenha uma certa repercussão para que gere incapacidade. Então, esse entendimento é importante até mesmo para avaliar quais documentos que vão ser mais importantes para demonstrar toda a incapacidade que essa pessoa tem. Entendi. E por outro lado, que tipo de documentação médica o segurado então deve reunir para uma perícia judicial eficaz? Ele sempre tem que demonstrar, né, com documentos o diagnóstico da doença que ele quer tentar comprovar, o prognóstico, que seria assim, quais as repercussões que ele está tendo e quais as possibilidades de melhora que ele tem, ou se ele não vai ter uma melhora completa. Quanto tempo ele vai demorar para se restabelecer, quais tratamentos ele já fez. Então, tudo isso vai ser comprovado por diversos documentos. Receitas são documentos muito importantes e muitas vezes as receitas elas chegam sem data, porque o médico que trata uma doença, às vezes ele quer ajudar o paciente, entrega uma receita sem data. Para que ele possa pegar essa medicação na farmácia. Só que isso para a perícia depois é um problema, porque uma receita sem data, a gente não sabe se ela foi feita há 10 dias ou há 10 anos atrás. Então, aí, muitas vezes, para comprovar a veracidade de uma receita que não tem data, precisa juntar um prontuário também, e aí a documentação vai ficando maior, né, e uma complexidade ainda maior para análise. Por isso que muitas vezes um perito contratado particular, ele é a chave para conseguir ajustar toda essa documentação e demonstrar melhor a doença, nesse caso, para o perito judicial ou até mesmo na primeira perícia. É verdade, até porque atestados genéricos costumam ser insuficientes, não é, doutora? Tanto administrativamente quanto nos próprios processos judiciais, ou seja, tem que ter uma consistência ali cronológica entre os sintomas, os atestados e afastamentos, para não prejudicar o processo. Exatamente. Você precisa avaliar toda a documentação e fazer com que isso seja consistente, não só com a doença, mas com a incapacidade que essa doença causa, muitas vezes até com a repercussão no tipo de benefício que ela vai solicitar para o INSS. Perfeito. Doutora, há também a incapacidade temporária e permanente, não é? Nos fale um pouco dessa diferença, como o perito determina se a incapacidade é temporária ou permanente e como é avaliada a possibilidade de reabilitação. A incapacidade temporária, ela significa, pelo próprio nome diz, né, uma incapacidade total, né, para todas as funções e que é temporária. Então, um restabelecimento de saúde em virtude de uma cirurgia, de alguma doença como uma exacerbação, em que essa pessoa vai conseguir se recuperar e vai voltar, né? Tem uma previsão de tempo, mas que pode variar para mais ou para menos, né, para que ela volte às atividades. Quando essa repercussão ela é permanente, significa que essa pessoa não vai conseguir mais recuperar a sua atividade laboral em nenhum tipo de outra atividade profissional, né? Então, se ela for total e permanente, significa que ela não vai conseguir trabalhar nunca mais, né? Então, isso seria, mais adequado um benefício de aposentadoria.
Sim. Em casos que essa pessoa ela tem uma sequela, ela não consegue voltar à atividade profissional que ela tinha anteriormente, mas ela não é incapaz para qualquer atividade laboral, ela pode exercer outras atividades, aí significa que ela pode, então, se readaptar em uma outra função. E aí é onde entraria, né, os serviços de reabilitação para tentar incluir essa pessoa em uma outra forma de trabalho. Mas aqui a gente tem várias barreiras. Então, o que se discute muitas vezes, uma pessoa em uma determinada idade que já não tem mais uma facilidade de inclusão no mercado de trabalho, que não vai conseguir aprender uma nova profissão, por mais que ela tenha capacidade física, ela não consegue, por outras barreiras sociais, se readaptar, né? Então, isso também pode ser discutido e demonstrado numa perícia judicial, né, para que o juiz consiga, então, avaliar se essa pessoa ainda assim tem que fazer jus de um benefício de aposentadoria mesmo sem ter comprovada a incapacidade. Então, são brechas que precisam ser avaliadas em cada caso para que essa pessoa não fique sem os seus direitos. Isso quer dizer, então, que aspectos sociais e econômicos do paciente são levados em conta numa perícia judicial, como escolaridade, o acesso à saúde, enfim. Há uma certa influência em relação à decisão da justiça? Devem ser levados em conta, sim, né? Então, principalmente quando eles são essas situações limítrofes, né? O perito precisa informar que, apesar de uma capacidade física, né, ele pode ter essas outras restrições, né? E ainda tem a possibilidade de perícias de assistente social, né? Então, que aí ultrapassam até mesmo a questão médica do caso. E casos em que a justiça reverte a decisão do INSS são comuns, doutora? Acontecem casos, sim, principalmente quando a perícia ela é positiva, né, em restabelecer algum benefício. Então, acontece muitas vezes, não dá para dizer que é tão comum, né, mas acontece em casos de ser revertido, sim. Então vamos lá, que cuidados o segurado deve ter ao se preparar para uma perícia judicial? O acompanhamento de um advogado especializado, a senhora já deixou claro aqui que é essencial. Seria isso? O acompanhamento, ele não necessariamente ele é obrigatório, né, de ter um Sim. profissional, um advogado ou um perito. Mas se ele tiver um profissional médico, perito que entende como funciona a perícia, que possa elaborar um parecer, organizar os seus documentos para conversar na linguagem do perito, porque é um procedimento muito burocrático, ele tem mais chances de ter a documentação ali completa. Ele não tem como ter a certeza de que isso vai ser deferido, porque depende, né, da avaliação, do exame físico no dia, do que um terceiro vai fazer. Mas se ele tem um acompanhamento, ele vai ter mais segurança. Mas quem não tem condição de fazer isso, deve seguir todas essas orientações que a gente deu aqui, então tentar ter a documentação mais completa, atualizada, com datas, né? Levar no dia da perícia isso, ou anexar no processo de uma forma organizada, cronológica, porque aí isso facilita a avaliação, para que nenhuma informação fique perdida. Certo. E o que a senhora recomendaria a um trabalhador que teve o benefício negado, mas acredita que não está em condições de voltar ao trabalho? Ele tem que buscar primeiro os caminhos de recorrer administrativamente, recorrer depois judicialmente, né? Porque daí sim, depois da perícia judicial, aí é que ele vai ter a última instância, vamos dizer assim, né, da solicitação dele. Maravilha. Doutora Carolina Daitis, médica especialista em medicina legal e perícia médica, CEO do Centro Avançado de Estudos Periciais e autora do livro Alma da Perícia. Muito obrigado pelas orientações e esclarecimentos, doutora. Sua experiência certamente ajuda a trazer mais clareza e também, ou seja, uma maior compreensão a um tema tão sensível para milhões de brasileiros. Aliás, para quem quiser saber mais sobre esse universo da perícia médica e seus desdobramentos, o livro Alma da Perícia traz essas informações, doutora? O livro Alma da Perícia, ele não é um livro técnico, né? Então é um livro para pessoas que queiram conhecer mais sobre perícia, não necessariamente médicos, né? Então ele conta, né, todo o caminho que eu fiz para
ter esse aprendizado na perícia e, com certeza, aproxima mais as pessoas, né, do entendimento do que o perito médico pode fazer, que vai até muito além, né, do INSS, ou só de perícias criminais. Ele está, né, realmente mais inserido do que a gente imagina no nosso dia a dia, né? De fato. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso sempre, doutora Caroline. Eu que agradeço. Fico à disposição para ajudar sempre que precisarem. Bom dia. Bom dia. Tchau. Que bacana, não é? De forma esclarecedora, a doutora Carolina Daitis trouxe para a gente justamente essa situação em que muitos estão inseridos, muitos brasileiros, porque nos últimos anos o número de benefícios por incapacidade negados pelo INSS tem crescido significativamente, levando muitos segurados a buscarem seus direitos na justiça.